Olá, o Palavra do Professor de hoje recebe a advogada especializada em Direito de Trânsito, doutora Roxane Nobre Ponzi. Ela, que integra o corpo docente das pós-graduações da Verbo Jurídico, vai conversar conosco sobre esse importante tema. Olá, doutora. Como relacionar o trânsito com o direito? Na verdade, o trânsito é uma coisa que todos os cidadãos estão envolvidos, né? Seja como condutor de um veículo, seja como pedestre, seja como aquele que anda de bicicleta, né? É uma ciência que envolve a todos os cidadãos que vivem em sociedade. Na verdade, o direito, quando ele regula isto, ele está nada mais do que tornando a convivência de uma forma mais pacífica possível, né? Então, o direito ele é importante para o trânsito, né? Principalmente nesse sentido de fazer o quê? Que as pessoas não se degradiem, né? E respeitem o limite e o direito do outro, né? Qual a solução para acabar com o problema da embriaguez ao volante? A criação de mais leis ou a educação no trânsito? A embriaguez, na verdade, não é o principal problema, né, do trânsito, mas com certeza é uma situação que precisa sim ter olhos das autoridades. Mais leis, não entendo que seja o necessário, né? Na verdade, quanto mais leis são feitas em relação a esse assunto, mais confusão está se gerando. Penso sim que a educação é uma das coisas principais, né, em relação ao trânsito no geral, não só em relação à embriaguez, mas mais do que isso, uma fiscalização forte, né, a aplicação dessas leis, das que já existem, de uma forma efetiva, que aquela pessoa que bebe e dirige sabe que na próxima esquina pode ter uma blitz, pode ser fiscalizado e, portanto, né, ter a sua carteira de habilitação suspensa lá por 12 meses e todas as implicações penais quando for o caso. Então, não necessariamente novas leis, mas sim, mais do que nunca, educação e fiscalização. A que a senhora atribui o número crescente de acidentes de trânsito? Na verdade, os acidentes, muito essa política que a gente tem, né, do veículo e não do transporte coletivo. Então, nós estamos aumentando o número de veículos nas ruas. Isso, obrigatoriamente, também aumenta o número de acidentes, né? Entendo que nós temos um condutor mal formado, né? A formação dos novos condutores, realmente ela é falha, na minha opinião. Pouco investimento em educação, né? E talvez a atenção que o trânsito mereça, né, das autoridades e o investimento em termos financeiros não está acontecendo devidamente. Então, assim, falta sinalização adequada, faltam vias em condições, né, para se evitar os acidentes que decorram dessa situação e falta, sim, prudência, né, dos condutores, falta preparo desses condutores, né, que muitas vezes num curso de formação não vão para a estrada e, né, a partir do momento que tem a sua habilitação, vão para uma autoestrada, correm, né, não tem a devida destreza com o veículo. Então, são N situações, é um conjunto de situações que realmente, na minha opinião, acabam fomentando esse número crescente de acidentes. Espera-se que o futuro não nos traga isso. Hoje nós estamos vivendo na década de ação pela segurança do trânsito, que é uma resolução da ONU, que visa diminuir até 2020 os números de acidentes em 50%. Ainda que meio utópica essa ideia, hoje nós temos aqui no Rio Grande do Sul um grupo que realmente está empenhado em fazer acontecer, né? E o Detran realmente acaba, de uma maneira ou de outra, né, imbuído dessa ideia, acaba fazendo várias campanhas, né, em relação ao trânsito, enfim. Acho que isso é um começo para uma situação melhor, né, do nosso cenário hoje de mortes.
Como a senhora avalia o direito de trânsito brasileiro e o que o futuro aponta para a melhora dessa questão? Eu acho que um pouco até do que eu disse, né? O futuro é exatamente uma dedicação maior, né? Olhos mais atentos para essa questão, que deveria já começar desde da escola, né? Daqui a pouco uma cadeira, uma forma de formar essas crianças já com a ideia de que o trânsito é uma coisa importante e que implica em responsabilidade, né? Se os nossos governantes tiverem esses olhos atentos, se os nossos representantes lá do Congresso não criarem leis para se autopromoverem, né, e que essas leis realmente repercutam num rigor maior, não só legal, mas num rigor que se transforme em atitudes, né, possíveis para quem tem que executar o trânsito, né, tem que executar a legislação de trânsito, que tem que coibir os ilícitos, enfim, eu acho que faz com que a gente consiga olhar com bons olhos para o futuro. Se essa ideia, né, de comprometimento das autoridades e também acho que do cidadão, né, que faz uso do trânsito, sem esse comprometimento talvez o futuro seja um pouco mais negro, mas em princípio penso que a gente está caminhando sim para a luz, né, e não o contrário. Tá certo, doutora, obrigada. O Palavra do Professor de hoje fica por aqui. Agradecemos a presença da doutora Roxane Nobre Ponzi e até o nosso próximo encontro.